Olá, pessoal! Hoje nós vamos estar falando aqui sobre a fitogeografia do semiárido brasileiro, de uma forma objetiva, tentando tratar as principais características da vegetação do semiárido a partir da relação clima-vegetação. Aqui nós temos o Inventário Florestal Nacional voltado para o estado do Rio Grande do Norte. E a gente vai ver nesse relatório que a gente vai ter dois principais biomas no estado, né? Que é o bioma de Caatinga e o bioma de Mata Atlântica, que está aqui praticamente na parte toda verde aqui do litoral, voltada para o litoral do estado, né? Esse inventário ele foi realizado pelo Serviço Florestal Brasileiro, e ele fala que 42% do território do estado são de florestas naturais, né? E essas florestas naturais, elas estão voltadas para esses dois biomas, só que principalmente para o bioma de Caatinga, que é o que abrange, né, a maior porcentagem do estado do Rio Grande do Norte, como nós podemos ver aqui nessa imagem. A partir de um dado também mais recente, a gente tem as regiões fitoecológicas, né, feitas pelo IBGE, em 2019, publicadas no ano de 2019, e como região fitoecológica, a gente pode entender, né, como um espaço definido por uma florística de gêneros típicos, né, e de formas biológicas também. E essas formas biológicas, esses gêneros típicos, eles vão ter características que se repetem dentro de um mesmo clima e podem ocorrer em terrenos de litologia variada, com relevo bem marcado, como é o caso, né, da região fitoecológica da savana estépica, né, que corresponde a essa área aqui do Seridó Potiguar, no Rio Grande do Norte, que a gente vai ter justamente, né, uma vegetação de caatinga, voltada para essa característica mais de caatinga, mas com um terreno, né, com uma litologia bem variada, né, e bem demarcada também. Bom, aqui nós temos os biomas brasileiros, né? Só para a gente se situar melhor, a caatinga ela é distribuída por quase todos os estados da região Nordeste, né? Como a gente pode ver aqui em amarelinho na figura, né? Menos no estado do Maranhão, que ela não está presente. Ela é o quarto maior bioma do Brasil, como a gente pode ver aqui nessa tabela. Ela possui quase 10% da área total, né, do Brasil, é formada pela caatinga, e a caatinga, justamente o nome caatinga, ele vem devido à sua característica mais marcante, né? Que é uma palavra que vem do tupi, que significa mata, e o tinga significa branca, né? E quer dizer mata branca, justamente por ter esse aspecto mais ressecado, devido, né, a estar em uma área de condição mais árida, de clima mais árido, por estar no semiárido brasileiro, né? Bom, já falando um pouquinho mais de clima, como a gente pode ver aqui nesse mapa da Embrapa, né, essa aqui é a área que corresponde, né, ao clima, ao semiárido brasileiro, e a gente vai ver aqui uma diferenciação de temperaturas, né, nesse mapa dentro desse semiárido. E aqui a gente pode ver que a região do Seridó Potiguar, ele vai ter aí temperaturas médias, né, que vão desde 23 a 27 graus Celsius. A gente vai ver isso, né, também um pouco, essas temperaturas um pouco mais elevadas, tá certo? Indo até cerca de 38 graus Celsius, né? A gente já chegou a ver marcando até 40 graus Celsius, dependendo. Então, nos meses mais secos, né, essa temperatura no solo, ela pode atingir até cerca de 60 graus Celsius, justamente por estar em uma área onde esse clima, né, ele é mais árido. A gente vai ter uma área onde a gente vai ter uma vegetação mais esparsa, esse solo vai ser menos protegido, e por isso ele pode chegar, né, a 60 graus Celsius de temperatura. A gente vai ter aí também médias pluviométricas inferiores, né, a 800 milímetros, podendo chegar aí até cerca de 350 milímetros, né, dependendo do ano. A gente vai ter de 3 a 5 meses de duração de chuva nessa região do Seridó Potiguar, né, e essas chuvas, elas começam ali, mais ou menos, né, de janeiro até maio. Então, a gente vê uma irregularidade de chuvas, vê temperaturas muito elevadas, e isso, né, de fato, resulta nos longos períodos de seca que nós sabemos que tem nessa região, certo, pessoal? Então, não tem como a gente falar de características da vegetação sem estar falando também, né, além do clima, de como ela influencia no solo. Então, os solos dessa região do Seridó Potiguar, ele vai ser um solo que tem ele vai ser oriundo, né, de uma grande diversidade geológica, de uma grande diversidade geomorfológica também. A gente vai ter diversas formações geológicas que vão dar, né,
origens a solos como os neossolos litólicos, os planossolos, os luvissolos, os neossolos regolíticos, né? Esses solos, eles são conhecidos, né, como solos muito incipientes, o que é diferente de ser solos rasos, né? Então, eles são solos, sim, que eles vão ter uma qualidade, né, no sentido químico, principalmente, porque vai ter uma diversidade aí de minerais nesses solos, só que eles vão ser solos pouco desenvolvidos justamente por essa característica, né, do clima, justamente por ter uma vegetação mais esparsa que vai poder proporcionar menos matéria orgânica para esse solo, né. Então, como eu falei, vão ser solos ricos em minerais, mas também vão ser solos muito pedregosos, né, e aí a gente vai ver, devido à vegetação, solos diferenciados também. A gente vai ver que vai ter áreas de caatingas hiperxerófita e áreas de caatinga hipoxerófitas, e esses solos eles vão ter características diferenciadas nessas áreas. Então, partindo já para a vegetação, na área de caatinga hiperxerófita, que a gente pode ver nessa imagem aqui, né, à esquerda, é a área que corresponde basicamente àquela vegetação que a gente vê sobre os lajedos, aquela vegetação mais esparsa, né, ela ocupa predominantemente os solos mais rasos, né, na caatinga, solos que cobrem as rochas do embasamento cristalino, estão em uma área também onde esse relevo ele é mais ondulado, e esse solo ele se apresenta com uma camada muito fina, então a gente vai ver aí plantas, né, que são fixadas nessas áreas, como os cactáceas, a jurema preta, a favela, né, mas também nós vamos ter solos, né, mais desenvolvidos, que vão estar, né, na área de caatinga hipoxerófita, como a gente pode ver nessa figura aqui abaixo, né, que é uma caatinga onde ela ocupa predominantemente as áreas de solos mais profundos, né, onde o relevo em geral ele vai ser mais plano. Então a gente dá aí como exemplos, né, de plantas que a gente pode encontrar nessa área, a aroeira, o mufungo, a catingueira, né, o facheiro, a macambira. Em relação a algumas questões de características, de fisionomia dessas plantas, né, que são bem conhecidas, a gente não pode deixar de destacar a presença de espinhos, né, são plantas que elas vão estar sendo formadas, né, por poucas folhas e muitas por mais espinhos, esses espinhos principalmente, né, eles vão estar aí como uma estratégia de defesa em relação a outros animais, né, para não se aproximarem dessas plantas, mas principalmente vai ser uma forma dessa planta ela conter, né, mais água, né, durante os períodos de seca. Assim como a gente vai ver, né, com essa mesma função, as folhas mais coriáceas, né, essa folha com aspecto mais durinho, como a gente pode ver aqui nessa imagem, as folhas pilosas, né, que são essas folhas com esses pelinhos, né, também são estratégias da vegetação que estão que está localizada no Seridó Potiguar, para poder reter mais água, né, durante esse período de seca, basicamente, que a região passa. Já vai ser bem diferente, né, das áreas de florestas, né, tropicais, por exemplo, porque a gente já vai ver aí uma floresta latifoliada, com folhas muito grandes, que vão precisar evapotranspirar mais rápido, né, e aqui, já na Caatinga, no Seridó Potiguar, a gente vai ver o contrário, a gente vai ver plantas com muitos espinhos, a gente vai ver folhas menores, né, folhas com esse aspecto mais piloso, mais coriáceo, a gente vai ver também árvores com casca mais grossa, né, os troncos dessas árvores, eles vão ser mais tortuosos e vão ser formadas por árvores com casca mais grossa, que também justamente é para dificultar essa perda de água da planta, né, além de proteger essa planta, né, das queimadas que ocorrem bastante nessa região. Bom, então se a gente puder resumir essas adaptações evolutivas das plantas da caatinga, né, a gente pode relembrar, né, que em relação aos troncos, ao caule, né, os troncos eles acumulam água e eles servem tanto para evitar a evapotranspiração intensa, como nós já falamos, quanto também para possibilitar o armazenamento de água, e essas plantas elas conseguem lidar com os meses de seca a partir dessas características, né, também presentes no seu tronco, no seu caule. A gente também vai destacar aqui as raízes, né? As raízes das plantas da caatinga, né, do Seridó potiguar, a gente vai perceber que são raízes praticamente, né, que elas ficam ali na superfície do solo justamente para absorver o máximo de água da chuva. E algumas dessas raízes também, né, elas acumulam água. E esse sistema de raiz, para essa região, ele é considerado um sistema de raiz bem desenvolvido, né? Ele tem a sua capacidade adaptativa de obter água do solo de acordo com essas condições.
As folhas, né, das plantas da caatinga, ela vai ter uma queda dessas folhas na estação seca, justamente para poder a planta, né, reter mais energia. É uma adaptação para reduzir essa perda de água também por transpiração. E algumas plantas, elas têm folhas muito finas, dependendo, ou inexistentes, como é o caso dos cactos, né, que não têm folhas, mas eles têm espinhos. É importante também a gente lembrar que a caatinga ela é muito rica, né, na sua diversidade de espécies vegetais. Ela tem cerca aí de 1.000 espécies vegetais, né, e dessas 1.000 espécies vegetais, 318 são consideradas espécies endêmicas, né, e a gente pode dar como exemplo disso o próprio facheiro, o xique-xique, né, a jurema, o angico. Outra coisa que é importante também a gente destacar é que a caatinga ela vai apresentar 3 tipos de extratos, né? A gente vai ver ela nessas 3 formas aqui, como Souza e outros autores evidenciam no seu trabalho, né? O trabalho dele chamado Análise Geoambiental do Parque Natural Municipal Lagoa do Frio Canindé, do São Francisco, em Sergipe, onde eles vão fazer, né, uma avaliação prévia da vegetação, aqui uma análise da vegetação da área, e eles trazem essa figura bem representativa dos estratos que a gente pode estar vendo, né, na caatinga. E aqui a gente vai ver que ela apresenta um extrato herbáceo, que é esse aqui, né, delimitado pela linha amarela, onde a gente vai ver que é mais formado por plantas menores, né, herbáceas, gramíneas, plantas abaixo de 2 metros, tá? A gente vai ver esse extrato aqui mediano, arbustivo, né, que é formado aqui delimitado pela linha azul, que compõe, né, plantas com cerca de 2 a 5 metros, e aqui a gente vai ter o que é chamado de extrato arbóreo da caatinga, né, que é formado por essas plantas maiores, com esses troncos mais tortuosos e mais grossos, né, galhos, né, mais bem ramificados, e a gente vai ver, né, esse extrato arbóreo formado por plantas aí com cerca de 8 a 12 metros, tá certo? Essa vegetação também no Seridó Potiguar, a gente não pode deixar de destacar que ela acaba sendo um indicador, né, das evidências do antropismo, né, que atuam nessa região, de como o homem vem utilizando, né, a vegetação nessa região. Esse aqui é um gráfico tirado também dos dados, né, do Inventário Florestal Nacional para o Rio Grande do Norte, onde eles vêm mostrar as diferentes evidências de antropismo que foram encontradas na região nessa pesquisa. E dentre várias, né, falando sobre vestígios de caçadores, animais de grande porte, a presença do vestígio desses grandes animais, tem alguns bem voltados para a vegetação também, que são os sinais de exploração de madeira e os sinais de exploração de incêndios, né, que afetam diretamente essa vegetação do seridó, né, e justamente por conta dessa retirada de madeira, por conta dessa retirada de vegetação, né, também para a questão da agricultura, né, para a questão da pecuária e também, né, a própria mineração. Né, 8% desses vestígios estavam relacionados à mineração, e a gente sabe que essa mineração ela vem sendo, né, embora ela seja muito importante para a economia dessa região, ela também vem causando um grande impacto, né, que está relacionado à intensificação da desertificação nessa área. E para ocorrer essa mineração, a gente sabe que precisa haver a retirada de vegetação, né, desses espaços. Então, são evidências de antropismo onde a vegetação ela vem sendo, né, um indicador dessas evidências e vem sendo ao mesmo tempo, né, sendo afetada, né, por essa ação do homem nessa região. Então, a gente pode estar percebendo, né, como essa vegetação do Seridó Potiguar em relação a atuação do homem na área, ela pode não apenas estar sendo afetada, né, como ela está sendo, mas ela também é um indicador de que forma, né, vem ocorrendo os principais tipos de uso, tá, nessa região em relação à vegetação, tá? Então é isso, pessoal. Muito obrigada pela atenção e até a próxima.